A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Desejo que tudo esteja bem e na paz do Senhor, daquele que é o príncipe da paz. Finalizamos o estudo da revista Os Milagres de Jesus e, a pedido da nossa igreja sede, já enviamos o primeiro estudo extra, o segundo estudo extra e este, a pedido também da nossa igreja sede, estamos encaminhando mais um estudo extra, que é o de número 15, o estudo sobre a cura da orelha decepada de Malco. Este é o 37º milagre de Jesus, o que antecede a sua morte. E, como sempre, temos o nosso texto áureo, que é o nosso texto base de estudo, que diz, descrito em Mateus capítulo 26, versículos 50 e 51, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Bem, amados irmãos, como sempre e em todas as lições, extraímos os objetivos mais importantes de cada lição. E nesta lição nós temos também 3 objetivos importantes a serem extraídos, para que possamos melhorar a nossa compreensão acerca do estudo e aquilo que Deus quer falar conosco. O primeiro objetivo desta lição é aprender que o reino de Deus não é estabelecido pela violência. O segundo objetivo desta lição é demonstrar misericórdia até para com os inimigos. O terceiro objetivo desta lição é revelar o caráter divino de Jesus em meio ao sofrimento. Como sempre, adentramos então ao comentário de introdução. Aqui neste estudo, amados irmãos, precisamos entender sobre o ensinamento em que Jesus cura a orelha cortada de um servo chamado Malco. Enquanto ele está sendo preso por uma comitiva, Pedro corta precipitadamente a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus tocou-lhe, restabelecendo a orelha de Malco, conforme descrito em Lucas 22, versículos 50 e 51, e também descrito no livro de João, no capítulo 18, versículo 10 e 11. Precisamos nos permitir, professor, ser um farol de esperança, revelando beleza onde a dor parece reinar. Ao fazermos isso, não apenas iluminamos o caminho dos outros, mas também o nosso próprio, desafiando as escuridões que nos cercam e que muitas vezes, sem perceber, nos afligem. Esses momentos estão longe de serem apenas narrativas antigas. Eles reverberam em questões muito atuais e práticas. Assim, ao revisitarmos esses milagres, somos convidados a nos conectar com o poder da esperança e da transformação que eles trazem. Um convite a olhar para os desafios da vida com um novo olhar, a renovar nossas esperanças em meio às tempestades. E, talvez o mais importante, a espalhar essa luz a quem estiver ao nosso redor. O que você fará com essas lições que temos aprendido? Veja bem, vamos então ao primeiro objetivo da lição, que é aprender que o reino de Deus não é estabelecido pela violência. E muitas vezes na nossa impaciência, a gente diz, mas já orei tanto, agora só se abrir a cabeça desse fulano e enfiar a palavra lá dentro, ou queremos tomar atitudes ríspidas ou bruscas, ou até mesmo agressivas em relação a alguém.
Mas veja bem, o reino de Deus não é estabelecido pela violência. O texto base de Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51, no livro de João, capítulo 18, 10, 11, nos relata, queridos, que quando Pedro cortou a orelha de Malco para defender Jesus, ele acreditava estar ajudando o seu mestre. No entanto, Jesus o repreendeu e curou imediatamente aquele homem ferido. Com essa atitude, Cristo ensinou uma verdade fundamental, que o reino de Deus não é conquistado pela força das armas, mas pelo poder do amor, da verdade e da obediência a Deus. Isto nos faz entender que Jesus poderia ter convocado legiões de anjos para livrá-lo da prisão, conforme registra Mateus 26, 53. Mas escolheu submeter-se ao plano do Pai. Seu reino não seria estabelecido por batalhas humanas, mas pelo sacrifício da cruz. E o que isso nos ensina? A força do cristão está em Deus, não na violência. Pedro confiou na espada, Jesus confiou no Pai. Muitas vezes somos tentados a resolver conflitos pela força, pela agressividade ou até mesmo pela vingança. Mas Deus nos chama a agir com sabedoria e fé. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Zacarias 4, versículo 6. E aí nós vamos aprender que o amor vence onde a violência fracassa. O que o Senhor diz? Embainha a tua espada, João 18, versículo 11. Agora veja bem, a obra de Deus, ela avança pelo amor, pela fé e pela obediência, não pela violência. Jesus nos ensina, amado professor, a demonstrar misericórdia até para com os inimigos. Malco fazia parte do grupo que veio prender Jesus. Mesmo assim, Jesus o curou. Lá em Mateus capítulo 5, 44, a palavra nos ensina que devemos amar os nossos inimigos. Que lição extraordinária, hein? O amor de Cristo ultrapassa barreiras, alcançando até aqueles que se opõem a Ele. Qual o caráter divino de Jesus em meio ao sofrimento? Veja bem que poucas horas antes da crucificação, Jesus continuava manifestando compaixão, poder e graça. E lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, a palavra nos assevera: ele andou fazendo o bem. As circunstâncias difíceis não impediram Jesus de cumprir sua missão de curar e salvar. A cura da orelha de Malco, meu irmão, o último milagre antes da cruz, exatamente para mostrar que o reino de Deus não se estabelece pela violência. Jesus nos ensina a prática da misericórdia até para os inimigos e também revelar o amor e o caráter de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. E isto, na verdade, professor, é um desafio para nós. Enquanto os homens levantavam as mãos para prender Jesus, Jesus estendia as mãos para curar. E aí aprendemos que o reino de Deus não é estabelecido pela violência. Quando caminhamos para o segundo objetivo desta lição, e vale destacar que Jesus demonstra misericórdia até para com os inimigos, não é verdade? A cura da orelha de Malco revela uma das
mais profundas manifestações do caráter de Cristo. Malco não era um discípulo, e entenda bem, nem um seguidor de Jesus. Ele fazia parte da comitiva enviada para prender o Senhor. E mesmo assim, quando teve sua orelha cortada, Jesus não o ignorou, nem se alegrou com o seu sofrimento. Pelo contrário, tocou e o curou. Agora, amado irmão, é interessante observar que Jesus praticou aquilo que ele ensinou. Durante seu ministério, Jesus ensinou conforme Mateus 5,44: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Getsemane, ele transformou esse ensino em ação. Enquanto os soldados vinham para prendê-lo, Jesus respondia com compaixão. A misericórdia, queridos, é maior que a vingança. A natureza humana costuma, como podemos dizer, desejar retribuir o mal com o mal. É natural do ser humano. Jesus, porém, mostrou um caminho diferente. Onde Pedro feriu, Jesus curou. Onde houve agressão, ele ofereceu restauração. E Romanos 12, 21 vai nos dizer que não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aqui, professor, outro importante aprendizado é que o amor de Cristo alcança todos. O amor de Cristo não é seletivo. Meu amigo, meu parente, me fez à vontade, me agradou. Não. O amor de Deus, ele é em Cristo Jesus, alcança a todos. E veja bem, a cura de Malco nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo aqueles que parecem distantes, resistentes ou hostis, podem ser tocados pelo amor do Senhor. E aqui nós podemos até extrair desta lição algo para a nossa aplicação diária. Como discípulos de Cristo, somos chamados a demonstrar misericórdia, amado professor, não apenas aos amigos, mas também àqueles que nos ofendem, criticam ou perseguem. E veja bem, isso não significa concordar com o erro, mas agir com o mesmo espírito de amor e graça que Jesus demonstrou. Ok? E seguindo então para o terceiro objetivo desta lição, que é revelar o caráter divino de Jesus em meio ao sofrimento. A cura da orelha de Malco ocorreu em um dos momentos mais difíceis da vida terrena de Jesus. Ele havia acabado de passar pela agonia do Getsemane. Sabia que seria preso, julgado injustamente, humilhado e crucificado. Mesmo assim, sua preocupação não estava consigo mesmo, mas com a necessidade de outra pessoa. Ao tocar e curar Malco, Jesus revelou seu caráter divino de amor. Que amor é esse, né? Revela então seu caráter divino de amor, misericórdia e compaixão, demonstrando que as circunstâncias não alteravam quem ele era. Veja bem, o sofrimento, queridos, não mudou sua natureza. Muitas pessoas, quando enfrentam dor ou injustiça, tornam-se amargas ou endurecidas. Jesus aqui é o contrário. Jesus, porém, permaneceu o mesmo. Mesmo cercado por inimigos, continuou agindo com graça.
E lá em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 8, nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua bondade, precisamos entender isso, não dependia das circunstâncias, mas de sua natureza divina. Jesus é amor, ele é bondade, ele é misericórdia. E independente das adversidades ou das circunstâncias que ele estivesse vivendo, ele continuava e continua sendo amor, bondade, misericórdia. Por quê? Porque isto é de sua natureza divina. Jesus demonstrou controle absoluto da situação, muito embora estivesse sendo preso. Jesus não era uma vítima indefesa nesta situação. E aqui, amado irmão, a compaixão de Cristo brilha mais intensamente na hora da dor. Que extraordinário, né? A gente observa aqui que ele estava prestes a ser preso e crucificado, e ele manifesta misericórdia e amor. Lá na cruz do Calvário, crucificado, ele também manifesta amor e misericórdia para um daqueles homens que estavam presos ali com ele. Enquanto os soldados vinham para prendê-lo, Jesus realizava aqui seu último milagre antes da cruz. Em vez de pensar talvez em sua própria dor, voltou-se para aliviar a dor de outro. Isto nos revela, amados irmãos, o coração do Salvador, um Deus que ama, cura e restaura, mesmo quando está caminhando para o maior sacrifício da história. O caráter de uma pessoa é revelado nos momentos de pressão. Você já viu quando a pessoa está na igreja, é um doce. Quando é pressionado, rapaz, ele xinga, esculhamba, muda de comportamento, ou às vezes quando ele é contrariado, fica mal educado, grosseiro, apelão. E eu já vivi essa experiência com pessoas assim. Quando tive que contrariá-las, elas se tornaram agressivas, mal educadas, e isso não nos assusta, porque é o caráter da pessoa. Jesus aqui nos ensina que, mesmo em meio às lutas, podemos continuar demonstrando amor, paciência e misericórdia. Quando Cristo governa nossa vida, as dificuldades não definem nossas atitudes. Pelo contrário, elas revelam a presença de Deus em nós. Na hora em que os homens mostravam o pior de si, Jesus revelou, amados irmãos, o melhor do seu caráter. A cura de Malco nos mostra que o sofrimento não diminuiu o amor de Jesus. Pelo contrário, revelou ainda mais a grandeza do seu caráter divino. Por isso que nesta lição nós temos os objetivos a serem extraídos para melhorar a nossa compreensão e a compreensão daqueles a quem vamos instruir. E precisamos então aprender claramente nesta lição que o reino de Deus não é estabelecido pela violência, demonstrar misericórdia até para com os inimigos e revelar o caráter divino de Jesus em meio ao sofrimento. Nas dificuldades é que se revela o verdadeiro caráter da pessoa, como disse aqui há pouco. Se uma pessoa ela é elogiada, ela é agraciada e tem as suas vontades atendidas, ela é um amor de pessoa. Quando ela tem a sua vontade não atendida, quando tem
a sua conduta questionável, ela se torna uma pessoa extremamente agressiva, mal educada, ignorante e assim por conseguinte. Agora que podemos entender que Jesus, mesmo perto de sua morte, ele não mudou a sua essência, não mudou o seu caráter. Ele permaneceu o mesmo, porque ele é amor, ele é a verdade, ele é misericórdia. E este estudo nos instrui a isso, a manter o caráter divino de Jesus em nós, mesmo em meio ao sofrimento ou às adversidades da vida. Ok? Vejamos os detalhes do milagre. Lucas 22, capítulo 22, versículos 50 e 51, que é o nosso texto áureo, nos traz essas revelações e uma série de reflexões que precisamos ter. O detalhe do milagre é importante porque um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus respondeu: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Este é considerado por muitos estudiosos o último milagre de cura realizado por Jesus antes da sua crucificação. E o contexto do milagre, ele é interessante, porque o milagre aconteceu no jardim do Getsêmani. Logo após Jesus terminar a sua oração angustiante, conforme vocês já conhecem, Judas Iscariotes chegou acompanhado por soldados romanos, guardas do templo e servos dos principais sacerdotes para prender Jesus. E aí, neste contexto, aparece Malco. E quem era Malco? Malco, ele é mencionado nominalmente apenas no Evangelho de João. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, conforme descrito em João 18, versículo de número 10. Veja bem que provavelmente Malco ocupava uma posição de confiança junto ao sumo sacerdote, pois participava então da operação para prender Jesus. Outro detalhe do milagre foi a reação de Pedro. Pedro, impulsivo e leal ao mestre, tentou, de certa forma, impedir a prisão de Jesus. Sacou sua espada e atacou Malco. Muitos estudiosos entendem que Pedro não apenas pretendia atingir a orelha de Malco, mas desferir um golpe muito mais grave que, na sequência, acabou acertando a lateral da cabeça de Malco. O golpe, então, arrancou a orelha direita de Malco. Nós temos, então, detalhes do milagre, o contexto do milagre, aonde ele aconteceu, quem era Malco, a reação de Pedro, e aqui nós temos também, dentro dos detalhes do milagre, a resposta de Jesus. Jesus imediatamente interrompeu a violência e, segundo Mateus capítulo 26, 52, versículo 52, que disse: embainha a tua espada. Segundo Lucas, querido, vai dizer: deixai-os, basta. Jesus não permitiu que seus discípulos transformassem sua prisão em um confronto armado, é o que poderia ter acontecido naquele momento. E outro detalhe do milagre é a cura. Somente Lucas, que era médico, registra o detalhe da cura, e tocando-lhe a orelha, o curou. Veja bem que o toque de Jesus restaurou instantaneamente aquilo que havia sido destruído.
Não houve tratamento, cirurgia ou recuperação gradual, queridos. A cura foi imediata, completa, visível, sobrenatural e em poucos instantes. A orelha de Malco estava perfeitamente restaurada. Amém? E qual o significado espiritual deste milagre? Veja bem que Jesus cura um inimigo. Malco não fazia parte dos discípulos. Ele estava entre aqueles que vieram prender Jesus. Mesmo assim, recebeu a cura. E isto nos revela que a graça de Deus alcança até aqueles que ainda não o conhecem. Outra coisa importante é que Jesus revela seu amor enquanto os homens demonstravam violência. Jesus demonstra misericórdia onde houve destruição, queridos. E ele trouxe restauração onde houve ferida. Ele trouxe cura. Jesus continua no controle, embora estivesse sendo preso. Jesus demonstrou que seu poder permanecia intacto. Os soldados podiam prender suas mãos, mas não podiam limitar sua autoridade. E aqui eu sigo para a nossa conclusão. Que lições extraordinárias para a igreja nos dias de hoje? Observe que o reino de Deus não avança pela força. Pedro usou uma espada, Jesus usou um toque. A misericórdia, irmãos, é mais poderosa que a vingança. Jesus respondeu ao ataque com amor. O caráter cristão aparece nos momentos difíceis e na hora mais difícil de sua vida. Mesmo assim, Jesus continuou fazendo o bem. E aqui eu encerro dizendo: a cura da orelha de Malco é um dos milagres mais impressionantes dos evangelhos, porque ocorreu justamente quando Jesus caminhava para a cruz, enquanto era traído, preso e abandonado. Ele ainda, queridos, encontrou tempo para curar um homem que fazia parte do grupo que o estava prendendo. Por isso, não permita que o passado defina quem você é. Não aceite que suas limitações determinem seu futuro. A graça de Deus é maior do que suas quedas, e o poder de Cristo é maior do que qualquer prisão. Devemos responder ao ódio com amor. A vontade de Deus não se cumpre pela violência ou perseguição. O cristão deve agir com misericórdia, mesmo diante da injustiça. Jesus continua restaurando aquilo que foi destruído. O amor de Cristo é maior que a ofensa recebida. E a cura de Malco, queridos, nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, o caráter de Cristo permaneceu imutável. E assim deve prevalecer na nossa vida. Quando todos esperavam mais violência, Jesus trouxe cura. Quando havia ódio, ele demonstrou amor. E quando havia destruição, ele promoveu restauração. O verdadeiro discípulo de Cristo não usa a espada da vingança, mas o poder da graça e da misericórdia. Aqui eu encerro e espero que você consiga extrair um pouco daquilo que passamos aqui para melhorar o seu aprendizado e, em seguida, você possa conseguir trazer alguns apontamentos que possa te auxiliar na instrução que você vai trazer à igreja.
Muito obrigado por sua compreensão, muito obrigado por sua atenção e que Deus, amado irmão, continue te abençoando hoje e sempre. Qualquer dúvida, estamos aqui, volte o vídeo, olhe, observe, anote e tenha uma excelente aula. A paz do Senhor Jesus.